Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez aqui abrindo nossas câmeras e microfones para bater um papo sobre arte, sobre literatura, sobre cultura, sobre coisas que fazem a gente ser melhor. E viu, meninas, eu sempre falo aqui no programa que quando a gente bate um papo sobre cultura, sobre arte, a gente esquece um pouco esse mundo aí fora. Essas coisas de política, economia, as bagunças que estão... E como estão bagunçando o mundo, gente. É fora do normal. E quando a gente tem a oportunidade de estar com pessoas tão fantásticas como essas duas meninas aqui, que vão falar do livro delas, vão falar um pouco da trajetória delas, a gente tem um pouco mais de esperança de que as relações humanas sejam melhores. Eu acho que é isso que a gente precisa. Entender que as relações são que verdadeiramente nos constroem. Aquela coisa, precisa ter dinheiro, claro, todo mundo tem conta para pagar no final do mês. Eu tenho, vocês têm, todo mundo precisa ter um pouquinho do dinheiro. Mas se você não é feliz, se você não fica bem com o que você faz, se você não fica bem, se você não gosta do que você faz, você pode ter todo o dinheiro do mundo, viu? Você não vai dormir à noite. E eu tenho certeza que a gente dorme à noite porque tem conta para pagar, mas a gente faz o que a gente gosta. Antes de mais nada, meninas, eu quero agradecer demais vocês. E eu quero primeiro fazer a pergunta, vou fazer individualmente, que assim, e depois a gente fala de vocês duas. Antes de mais nada, eu quero saber quem é Bruna Baldassari. Por Bruna Baldassari, claro. Primeiro, Sérgio, obrigada pelo convite da gente estar aqui. É uma honra estar aqui com você hoje. Bom, Bruna Baldassari sou eu, no caso. Eu sou psicóloga, tradutora, escritora, mais escritora do que qualquer outra coisa, eu acredito. Porque a gente começa, a gente esquece todo o resto, né? É o que eu sinto que eu sou, assim. Tem formação em psicologia, tem formação em gastronomia, mas assim, o que eu sinto é que eu sou escritora. Sou uma pessoa que gosta muito de coisas tranquilas e dias tranquilos. Eu não sou uma pessoa muito agitada, muito extrovertida, eu sou bem introvertida, então sempre gostei muito de um livro, de ficar na minha. Por isso que eu acho que eu me encontrei tanto nessa profissão, tanto nesse mundo, e eu concordo com você, assim, a gente precisa ser feliz, né, fazer aquilo que a gente gosta, e o que eu gosto mesmo é de estar, assim, cercada de... sabe, de pessoas boas, das pessoas que eu gosto da minha família, dos meus livros, das coisinhas que me fazem feliz, que não são nada muito grande, mas são essas coisas que fazem a gente ter vontade de seguir, assim. Ter vontade de acordar no dia seguinte, né? Porque senão... Porque tem gente que... Você como psicóloga, apesar de que você é mais escritora que psicóloga, mas o que tem de gente que não tem vontade de acordar no dia seguinte, eu falo, gente, para... É tão bom a gente acordar, é tão bom ter uma nova oportunidade de viver. Ai, para com isso. É bom ter um propósito, né? Nem fala, nem fala. E vamos agora conhecer essa outra figuraça também. Eu quero saber quem é Gisele Baldassari, por Gisele Baldassari. Bom, eu também me encontrei na escrita. Sou formada em design de moda, trabalhei como estilista por mais de 10 anos. Mas acabei me encontrando na escrita, acabei encontrando um propósito muito maior na escrita. Sobre tudo isso que tu falou na introdução do programa, concordo completamente. E a cada mensagem que a gente recebe das nossas leitoras, eu tenho mais certeza de que fiz a escolha certa, apesar de muita gente ter achado uma loucura. A gente estava largando tudo para se dedicar exclusivamente à escrita. A gente vive num país em que existe esse tabu, as pessoas dizem não, ninguém vive de escrita no Brasil, enfim, as nossas famílias ficaram meio preocupadas, mas a gente tem encontrado todos os dias razões para acreditar que sim, que a gente pode sim viver do nosso, não vou dizer da nossa arte, não vou ser tão mas pretensiosa, mas enfim. Pode ser, tem todo o direito de ser. E é muito bom saber que a gente está tocando as pessoas com o que a gente escreve. Agora mesmo, essa semana, a gente está lançando um novo livro de forma independente. Então, são épocas que a gente recebe muitas e muitas e muitas mensagens, assim, de manhã até de noite, de madrugada. A gente já acorda cheia de mensagens das nossas leitoras. E, assim, é uma grande motivação para a gente. Eu acho que a nossa maior motivação, na
verdade. Porque a conexão que a gente criou com essas pessoas, ela tá acima de qualquer outra coisa que a gente conquistou nessa jornada, sabe? Agora, me diz uma coisa. Quem chega numa livraria, vê um livro, o livro que nós vamos falar hoje, Uma Pitada de Sorte, e quem escreveu esse livro? G.B. Baldassari. Mal sabe que G.B. Baldassari não é uma pessoa, são duas. O que foi isso de vocês escreverem em conjunto e assinarem como uma pessoa? O que é crise de identidade? O que foi isso? Não, a verdade foi uma coisa tão natural que quando a gente se deu conta que não era tão comum assim, até tem, né? Tem bastante duplas que escrevem juntas. Não é uma coisa incomum, mas assim, não é a norma, né? A norma é um escritor sozinho. Mas quando a gente percebeu que não era a norma, a gente já estava tão imersa nessa dinâmica que a gente escreve assim. Porque, na verdade, a gente começou a escrever por hobby. A gente não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com escrita, de viver de escrita. A gente começou a escrever por hobby. A gente adora contar essa história. A gente estava de férias num sítio, não tinha TV, não tinha internet. E a gente já estava assim, umas 2 semanas lá, já, chovendo, já não tinha mais o que fazer. A gente já tinha lido todos os livros que a gente tinha levado. E a gente olhou uma para outra e disse, vamos escrever uma história. A gente, né, se a gente não tem nada para ler, vamos escrever uma. E a gente começou a escrever juntas. Então, era um hobby, a gente passou esse livro inteiro. Foi o primeiro livro que a gente publicou anos depois, né? Ele já estava escrito há um tempo, mas a gente escreveu ele todo por hobby, assim. A gente começou a gostar, se empolgou, daí começou a estudar um pouco de escrita criativa, daí disso começou a estudar um pouco a autopublicação, e quando viu, assim, a gente estava totalmente imersa nisso, e a gente pensou, vamos publicar então, né? Já que o KDP permite, né? Tem ali a autopublicação, era uma coisa nova, estava surgindo, a gente não conhecia até então. E daí a gente publicou, mas a gente já tinha escrito ele todo em dupla. E a gente nunca escreveu, assim, sozinha. A gente já escreveu, assim... eu já participei de um concurso de escrita uma vez, a gente tinha escrito artigos, a gente tinha um blog, mas, assim, uma escrita de um livro, a gente só escreveu juntas. Então, na verdade, nem existe B. Baldassari e G. Baldassari. Só existe G.B. Baldassari, porque legal, a gente sempre escreveu em dupla. Que legal. Então, o G.B. Baldassari surgiu porque o nosso nome é Bruna Baldassari e Gisele Baldassari, nós somos casadas, a gente tem o mesmo sobrenome. Então, é a junção dos nossos nomes apenas, mas sempre foi assim, sempre foi uma dupla. Então... E a gente notou que a nossa escrita flui muito melhor, né, combinada. É isso que eu ia perguntar. E tem essa dificuldade, né, Gi? Eu acho que escrever já é uma arte, e é uma arte, não resta a menor dúvida, e que tem muita gente que está se descobrindo que é possível escrever. Mas tem todas as dificuldades. Aí tem, que nem a Bru falou, que tem oficinas, tem maneiras de você descobrir. Agora, como é que faz para encaixar? Depois você escreve uma frase, ela completa, ela escreve um capítulo, você escreve outro. Como é que é? Como que encaixa a escrita de vocês? Encaixa muito. E encaixa muito. Eu acho que é que é muito boa. É muito bom. Obrigada. A gente fica muito feliz. O maior elogio que a gente recebeu, acho que foi quando as pessoas que nos conhecem pessoalmente disseram que não conseguiam diferenciar o que era eu e o que era a Gi. Ali a gente ficou muito feliz, porque tem mesmo uma simbiose. Mas vou deixar você responder, se você já estava engatilhada aí. Não, eu só ia dizer que essa é a pergunta que a gente mais recebe, porque as pessoas ficam muito curiosas, né? Eu acho que a maioria das pessoas pensam que a gente briga muito nesse processo, ou que se a gente se desentende. Vocês tapeiam, não, tá errado. Mas, na verdade, é o contrário, a gente concorda muito, assim, e o melhor de tudo, né, o que a gente nota nesse processo é que a gente sempre pode parar e conversar uma com a outra sobre a história, porque as duas estão na mesma sintonia, né? E, às vezes, surgem bloqueios criativos, né? Isso é comum com todos os autores, só que, no nosso caso, quando uma está bloqueada, a outra não está, então ela vai e continua a história. A gente não costuma fazer divisões muito claras, assim, de quem escreve o quê, ou não é por capítulo e nem por personagem, mas a gente gosta, por exemplo, a Bruna gosta mais de escrever diálogos, eu sou um pouco mais introspectiva, e aí a gente meio que separa essas cenas desta forma, sabe? Mas eu gosto de brincar que a gente divide um neurônio, assim, a gente tem assim, uma conexão muito... Que legal! A gente concorda muito, pelo menos na leitura nem tanto, mas na escrita a gente concorda muito, então a gente conversa o tempo todo. Eu acho que essa talvez seja a maior vantagem de escrever em dupla, é ter alguém que está tão imerso na história quanto você, porque eu acho que deve fazer muita falta quando você escreve sozinho.
não ter com quem conversar, assim. Você pode ter pessoas que saibam da sua história, mas ninguém vai estar tão imerso que nem você. Então, acho que essa é uma grande vantagem de escrever em dupla. E a gente vai conversando. Claro, às vezes tem, assim, uma divergência. Eu acho que tem que ser assim, ela acha que tem que ser assado. Mas a gente, né, pensa onde que a gente quer que a história chegue, a gente conversa sobre os possíveis caminhos que o personagem pode seguir, ou o que pode desencadear da cena que ela sugeriu, ou da cena que eu sugeri. E a gente, às vezes, não é nenhuma nem outra. Às vezes a gente chega num terceiro, né, uma terceira via, e chega num acordo e vai. Mas é tudo conversado, assim. Cada cena que vai ser escrita, se for eu ou se for a Gi, antes de uma de nós duas escrever, a outra já sabe o que é, porque a gente já conversou, a gente já sabe o que a gente quer que aquela cena cause, para onde que ela vai levar o personagem, qual é o objetivo daquela cena. Então, eu escrevi, mas, na verdade, as ideias dela estão em mim. Então, fui eu que escrevi, mas é a ideia de nós duas. E se for o contrário também, ela está escrevendo algo que eu já acrescentei. Então, ela só está passando por papel, na verdade, né? Só está transcrevendo aquilo que a gente conversou por muitas horas sempre. E o único momento que a gente discorda é quando a gente está fazendo as playlists dos livros. Daí eu tenho um gosto e ela tem outro. Aí a gente discorda muito. Aí a gente pelo menos, né? Finalmente elas discordam em alguma coisa. Poxa vida. Agora, não, as playlists é sempre uma guerra. Não tem como. Agora, você falou que as pessoas que conhecem vocês, os amigos, quando pegam o livro, quando pegam alguma coisa que vocês escreveram, não sabem, não conseguem reconhecer, isso foi a Bru, isso foi a Gi. Não, aqui é a cara da Gi, isso daqui. E quando vocês vão ler? Quando vocês fazem uma releitura da obra, vocês se encontram nessa releitura ou você a vida ficou como se fosse uma pessoa só? Às vezes, sim. Tem cenas assim que a gente sabe muito bem quem foi, assim, porque marcou de alguma forma. Tem cenas assim que eu leio, eu lembro onde eu estava quando eu escrevi, sabe? O que eu estava pensando, porque tem aquela memória meio que você se transporta para aquele local que você estava quando escreveu. Mas, assim, de uns 2 anos para cá, eu diria, depois de editado, é mais difícil, porque é comum a gente ficar confuso. A gente mexe muito, né? A gente vai mexendo muito. Então, a Gi escreveu, mas daí eu editei, depois ela veio e editou de novo, e eu editei de novo, e daí já não é mais a frase que uma escreveu, já foi mexido tanto que já não tem mais aquela... Mas às vezes sim, tem frases, tem cenas, assim, tem umas piadas que eu sei que foi a Gi que fez, que eu sempre rio quando eu leio, tem umas cenas que eu lembro que foi eu que escrevi, eu lembro que eu estava pensando, mas são pontuais, assim. Se eu pegar o livro todo para ler, de modo geral, não sei quem escreveu o quê. Tá. Fala, Gi, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que, inclusive, Uma Pitada de Sorte é um caso, assim, mais difícil, até porque ele foi reescrito, né, para a editora. A gente já havia publicado ele de forma independente, e depois a gente voltou nessa história e mudou a narração de terceira para primeira pessoa, mudou mais algumas coisas, incluiu mais um capítulo. Aí mais perdeu, difícil ainda. Aí acabou o Bru, acabou o Gi, virou GB Baldassari mesmo, né? Virou esse alter ego. Esse alter ego que escreveu, não tem como. Não tem como. Mas tem uma coisa, vocês adotaram algum estilo literário? Você estava me falando, Bru, que vocês tinham um blog, não sei se tem aí, vocês têm um blog ainda, né? Tem algum estilo literário que vocês gostam mais? Ou agora que está com romance, vocês vão ficar com romance o resto da vida? Além do romance de vocês, a gente gosta muito de comédia romântica, assim, é um gênero que, assim, por sermos mulheres lésbicas que crescemos nos anos 90 e 2000, a gente não tinha muita referência de histórias com finais felizes. Isso é uma coisa que todo mundo do meio LGBT vai falar a mesma coisa, que cresceu sem muita referência de histórias felizes. Então, era uma coisa que a gente tinha muito esse compromisso de escrever, assim, histórias felizes, histórias de comédias românticas. Era o que a gente queria ler, né? Também. Sim, perfeito. E daí, quando a gente começou, a gente tinha muito esse foco, assim, mas a gente gosta de outros gêneros. A gente chegou a publicar um livro, está no nosso clube no Catarse, é um livro de contos de mistério, que a gente publicou no Halloween, então a gente já testou alguns outros gêneros. Eu gosto muito de romance policial, eu tenho muita vontade de escrever romance policial, eu gosto muito do gênero, mas assim, comercialmente, para GB Baldassari, pelo menos para nossa escrita em dupla, a gente pretende manter a comédia romântica assim, por muito tempo. Talvez, às vezes, indo um pouquinho mais pro drama, assim, mas sempre em romance, né? Sempre focado no romance. Tipo, dramédia, que a gente
já fez Só por um Verão, ele tem um pezinho na dramédia. Eu acho que até esse livro novo que a gente lançou essa semana também. Mas, em geral, as nossas histórias, elas são comédias românticas. Que legal. Não. Eu achei engraçado. Majoritariamente, assim. Fala. Não, pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que é, inclusive, onde está a nossa força. Onde está a nossa força, assim. Eu acho que talvez a parte que eu mais gosto da nossa própria escrita, né? Tô falando quando eu vou ler, quando eu vou reler, é a parte da comédia, é o tom, a pitadinha de comédia que a gente coloca. Então, eu não teria vontade de sair dessa comédia romântica, porque eu acho que é onde está a parte mais forte da nossa escrita, assim, a nossa maior qualidade. Então, a gente pretende ficar ali um tempo ainda. E é fantástico, gente. Eu acho que rir também, ser feliz é a melhor coisa. E é gostoso você pegar um livro que assim, você não precisa cair em gargalhadas. Mas sabe aquela coisa que você dá aquela risadinha e fala, nossa, que coisa legal que eu estou lendo. E que, sabe, tem que fazer bem, tem que fazer bem. Eu acho que traga um sentimento bom, né? Que você termine o livro assim, se sentindo leve. A proposta dos nossos livros é essa, de você terminar se sentindo leve, se sentindo feliz, acreditando um pouco na humanidade, né? Voltar a acreditar um pouco no amor. O livro de vocês vai ser difícil, porque voltar a acreditar na humanidade vai ser uma coisa complicada. Mas tudo bem, a gente tenta. Agora, o tema de vocês, por fato de vocês serem um casal, sempre vai ter uma pitada LGBTQIA+, vocês vão sempre colocar romance entre duas mulheres, sempre vai ter alguma coisa nisso, que eu acho fantástico, eu acho extremamente necessário. A gente precisa ler sobre isso de forma positiva. Sim, nosso compromisso, desde que a gente começou a escrever, era escrever para pessoas como a gente. A gente quer se ver representada e quer levar essa representação. Mas, assim, dentro dos nossos livros, a gente até coloca casais heteronormativos, casais gays, casais... A gente tenta explorar... Ou seja, mostrar que existe interação entre... Não interessa, gente, sabe? Mas elas são lésbicas, são, e daí? Não é fantástico? Eu sou padrinho de um casal de meninas, eu adoro a Fabi e a Paulinha, gente, pelo amor de Deus. A gente está sempre junto com elas. Assim, e elas reclamam, puxa vida, como faz falta encontrar coisas boas e positivas e leves sobre o assunto. Sabe? Então, eu acho que gente, tá junto. Que diferença que tem? Se você me mostrar uma diferença, eu vou falar, você tá errado. Não, a ideia é essa, é mostrar de uma forma leve, de uma forma como a gente vive, né? As histórias de romance dos nossos livros são muito inspiradas no nosso cotidiano, das nossas amigas. Você tem, às vezes, a comunidade lésbica, a comunidade LGBT, mas você vive em sociedade, você vive com todas as pessoas, né? Com casais héteros, com pessoas de religiões diferentes da sua, de etnias diferentes da sua. Então, a ideia é que o livro, ele tenha, né, que ele seja, assim, meio que um recorte da sociedade, né? De uma forma mais leve, uma forma mais feliz, talvez, mas um recorte de como é viver em sociedade. E que normalize as nossas vivências, não? Acima de tudo. Você já sofreu no preconceito? Olha, a gente não sente no dia a dia. Mas o que a gente mas a gente sabe que todos os dias são pequenas vitórias, digamos assim. Porque o que a gente nota, por exemplo, agora, hoje em dia tem muito livro com representação, mas assim, está melhorando. Vamos dizer que está melhorando. Quanto tempo a gente levou para chegar na livraria, para conquistar esse espaço que não pertencia a gente, entende? A gente cresceu num mundo onde a gente entrava nas livrarias e não encontrava histórias como essas, né? E não via isso na TV também. A gente está começando a ver agora nas novelas, muito... E as histórias que eram encontradas eram histórias muito pesadas. Ou era uma coisa muito pesada em termos de sofrimento, ou então descambava. Então descambava. Eu quero ler esse livro aqui porque ele vai cair um pouco. Tem um romance entre duas mulheres. Gente, é romance, não é pornô, dá licença.
sabe? Não, mas está melhorando. A gente sente que está melhorando. São passos pequenos, ainda tem bastante caminho para trilhar, mas está melhorando. O importante é ter de vários gêneros. Ter comédia romântica, ter terror, ter suspense, exatamente, ter fantasia, ter tragédia também, porque faz parte, né? Ter histórias felizes e histórias tristes, porque a gente gosta de, né? Na literatura você quer explorar todos os sentimentos, às vezes você quer chorar, às vezes você quer rir, então você vai escolher o livro de acordo com o sentimento que você quer. Então o importante é ter, né, de todos os gêneros. Tá saindo bastante fantasia, tá saindo bastante histórias de aventura, tá saindo, sabe, tá evoluindo, e tá chegando na TV, tá chegando nas novelas, e eu acho que esse é o caminho, a gente só tem que continuar trilhando ele e continuar tendo bastante autores e ter bastante autores publicando. É verdade, é verdade. Agora me diga uma coisa, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o livro agora, senão daqui a pouco termina o tempo aqui, a gente não falou do livro ainda. Vamos falar um pouquinho sobre Uma Pitada de Sorte. Qual que é a história de Uma Pitada de Sorte? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a Amélia é uma jovem chefe de cozinha que se muda para Buenos Aires para perseguir o sonho dela de trabalhar numa cozinha de alta gastronomia. Mas assim, ela já está há quase um ano na cidade, ela não conseguiu o emprego que ela queria, ela está desiludida, ela levou um pé na bunda da namorada dela, e aí ela resolve tentar a sorte, deixando um livro com o e-mail dela deixando um bilhete dentro do livro preferido dela, e vende ali no sebo, na esperança de encontrar a mulher dos sonhos dela. Tá. Que o livro chegue que a mulher certa compre o livro e que o destino se encarregue de fazer o resto, né? Uma pitadinha de magia e uma pitadinha de crença no destino. Mas e a parte culinária? Eu quero saber da parte culinária do livro. A parte culinária veio de duas coisas, na verdade. Uma de eu ser formada em gastronomia e a gente querer explorar esse universo que é um universo que, na teoria, ele não é glamouroso, mas no imaginário popular ele é muito glamouroso, então tem esse romantismo em torno da gastronomia. Graças ao Masterchef, né? Graças ao Masterchef, todo mundo acha que ser chefe de cozinha é maravilhoso. Mas sempre teve, né? Que nem estilista. Tem, assim, uma romantização, uma glamourização que, quando está na prática, é corrido, é pesado. Então, são trabalhos pesados. Mas a gente queria explorar o universo gastronômico, e quando a gente decidiu fazer esse livro ambientado em Buenos Aires, a gente achou que era a união perfeita, porque Buenos Aires é uma cidade conhecida pela gastronomia, tem ótimos restaurantes, tem combina, né, com a ambientação, e daí a gente aproveitou e juntou, porque eram várias ideias que a gente tinha, não necessariamente para essa história, e acabou, né, a gente foi juntando algumas ideias. A gente queria já tinha uma ideia para um livro numa livraria, tinha uma ideia para um livro que se passasse numa cozinha de gastronomia, tinha uma ideia para um livro que se passasse em Buenos Aires, e a gente juntou tudo. Mas, assim, foi muito legal escrever essa parte de gastronomia. Faz muito tempo que eu não trabalho na área, eu trabalhei até uns 22 anos na área. Então, já faz mais de 10 anos, uns 10 anos que eu não trabalho nessa área, então foi legal voltar e assim, com essa pegada meio Masterchef, nessa coisa mais glamourizada, um pouco mais leve, parece um ambiente mais agradável. Trazer, assim, um viés divertido e glamouroso para a cozinha, né? Porque é um ambiente legal, assim, né? Cozinhar é uma coisa maravilhosa, né? É uma arte, eu considero uma arte também. Ela cozinha bem? Não, ela cozinha bem. Ela cozinha bem. Ela gosta de cozinhar por hobby, assim, e não gosta muito de cozinhar no dia a dia, mas quando ela decide ir para a cozinha, ela arrebenta. Então... Vocês escrevem juntas, mas na cozinha é ela, ou não? Não, a gente divide bem na cozinha. Eu vou bastante para a cozinha também gosto. Mas fazem tudo juntas as duas, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu tive que perguntar para a Gabriela da LC, a LC sempre super parceirão nosso aqui. Quando ela me mandou material, estava lendo, gostei, de repente ela cita a determinada altura do material aqui. Repleto de humor, diálogos e situações inusitadas e amor, a obra New Adult, inspirada em comédias românticas dos anos 2000, blá, blá, blá. Eu virei, Gabi, que é uma obra New Adult? De onde surgiu a obra New Adult? Essa para mim é nova.
É uma categoria, uma forma de categorizar histórias que falam sobre jovens adultos, porque a gente tem a Young Adult, que é sobre ali até dos 15 aos 21 anos, e New Adult, que é dos 21 até os 30, 35, que... E são categorias novas mesmo, né? Elas surgiram assim faz uns 10 anos. Na minha época, ela chamava de literatura infanto-juvenil, essa primeira que você falou aí. Porque a adolescência, ela se estende um pouco mais. Hoje em são dia, desdobramentos, né? São desdobramentos. Falando a psicóloga Bru agora explicando pra gente. Vamos. Não, é que até poucos anos atrás, não. Até a geração passada nossa, com 25 anos, meio que você tinha a sua vida, você já tinha um trabalho, você já estava casado, você já tinha filho, você tinha meio que uma vida estruturada já. E hoje em dia, até os 30, é muito comum a gente estar meio perdido, não sabe o que a gente vai fazer de profissão, já tentou uma faculdade, já tentou outra, já mudou de emprego, não casou, já terminou um namoro, já terminou outro. Você se sente meio perdido. É uma fase que, atualmente, é uma fase que as pessoas se sentem um pouco perdidas, um pouco confusas, e era uma ideia que até pouco tempo atrás a gente achava, eu com 15 anos achava que com 25 minha vida ia estar resolvida, né? Que eu ia, tudo que eu planejei já teria sido executado, eu estaria vivendo plena. E quando a gente chega nessa idade, é sempre meio conturbado. E a literatura New Adult, ela meio que explora personagens vivendo essa mesma fase da vida, esses mesmos conflitos. De profissão, de sair da sua cidade natal, de morar com os amigos, deixar de morar com a família, de relacionamentos. São temas pertinentes a essa faixa etária e que as pessoas se identificam, porque a gente não tem mais aquela... Né, a vida não é mais tão regradinha como ela costumava ser. Então, a gente precisa... Você precisa de representatividade, né, para você sentir que você não está sozinho ali. E a literatura New Adult, ela aborda esses conflitos. E a gente gosta de deixar claro que a gente faz essa... literatura New Adult, porque para distinguir bem do Young Adult, porque a gente não gosta tanto assim de tratar de temas de saída do armário, de adolescência, né? Temas então, que já estão muito longe também da nossa realidade, né? Nós duas temos já mais passamos de 30, por isso há muito tempo. Então, é muito difícil escrever personagens. É muito difícil escrever adolescente, então a gente gosta de escrever ali os personagens de 30, 25, 30 anos, que mais ou menos a nossa faixa etária, que é uma coisa que está mais fresca para a gente, né? É mais fácil da gente imprimir a personalidade e os conflitos neles. Ou seja, está tão difícil essa fase e você abandonou a carreira de psicóloga, tá vendo? Depois não sabe quem não ganha dinheiro, aí, ó, tá vendo? Essas meninas também não têm jeito. Antes da gente dar o serviço, eu quero falar de mais uma coisinha, que tudo está no material. Vocês desculpem a Gabriela depois por ter colocado um material tão completo sobre vocês. Agora me cabe ficar perguntando. Me fala um pouquinho do projeto Sociedade da Caixinha Sáfica. O que é isso? Ela colocou no material, eu pergunto. É um clube de assinatura mensal que a gente tem dentro do Catarse. E o Catarse começou como uma vaquinha virtual, não era? O Catarse não seria mais ou menos uma vaquinha virtual? Isso. Dá licença, vocês são crianças, eu já tô com quase 60. Para mim era vaquinha virtual, tá? Eu não sei qual que é o nome que tem hoje. Era mais ou menos. Ele não chega a ser uma vaquinha virtual porque no nosso caso ele não é um valor que a gente acumula e termina, né? Ele é mensal, é uma assinatura mesmo. As pessoas pagam todo mês. Mais parecido com uma Netflix, assim. Mais parecido com uma Netflix, no caso dele. Então, já estou entendendo alguma coisa. Né? Então, todo mês a gente oferece um conto inédito nesse clube, né? E as pessoas assinam por R$8 por mês e tal. Porém, esse clube já está chegando ao fim do ciclo dele. A gente iniciou em maio do ano passado e é um projeto que assim, demanda muita manutenção e a gente tem romances longos para escrever simultaneamente, e a gente percebeu que ia ser muito difícil para a gente manter por mais tempo, então a gente está encerrando mais. A gente tem muito orgulho desse projeto. Ele é um projeto que chegou a ter mais de 600 assinantes simultâneos. Olha só, mais que legal. 2.000 pessoas no projeto todo. É um projeto que ele ainda está no ar, tá? Se as pessoas quiserem assinar, elas ainda conseguem ler todos os contos, porque quando você assina, você tem acesso a... É que nem a Netflix, você tem acesso ao catálogo inteiro. E quem sabe pedindo, elas continuem também, tá? De repente... Que, meninas, eu acho que escrever contos, crônicas, é um exercício, mesmo para escritores de romance, é um exercício fantástico.
Porque é um texto mais rápido. Não dá para ficar enrolando, não dá para ficar. E agora você pode fazer a continuação. Nada contra fazer a continuação. Inclusive, eu sinto que a nossa escrita melhorou muito assim depois desse projeto, porque a gente não só aprendeu assim o poder da síntese de falar tudo que você tem que falar com poucas palavras, de fazer o texto dinâmico. Acho que a gente melhorou o timing das nossas histórias, mas também porque a gente explorou outros gêneros. A gente escreveu histórias de comédia, que eram só comédia, histórias de drama, histórias de época. Histórias engadas, a gente também não tinha. Histórias com adolescentes, então a gente explorou outros gêneros diferentes do que a gente explora nos romances, então foi assim, muito bom, eu achei super rico. A questão é que a gente não consegue manter ele todos os meses por mais tempo. GB Baldassari, dá licença. GB Baldassari, por favor, mantenha o clube. Mantenham. Mas tem uma coisa muito legal que foi assim, a gente bateu as 5 metas que a gente propôs, né, dentro do projeto, a gente bateu todas. Então, a gente prometeu transformar os 2 contos mais votados em romances longos. E esse romance que a gente lançou ontem na Amazon já é um conto transformado, ele já virou romance. Então. E vai ter mais um ainda. Então, o projeto a gente pretende manter. Não, o projeto ele não vai ser esquecido totalmente, ele está vivo, a gente pretende voltar nele no futuro. No momento a gente está dando uma pausa nele, mas ele ainda está ativo, quem quiser assinar ainda vai conseguir ler os contos ainda estão disponíveis, inclusive a pessoa ainda pode participar da votação para o segundo conto que vai virar romance, está tudo ativo ainda, gente, mas é um projeto que a gente pretende voltar ainda. Baita iniciativa, super legal, que pena que... Bem, se tiver que parar, que pare com o sucesso que foi. O gostoso é parar porque deu certo. Porque vocês têm novos projetos, e não parar porque foi um fracasso. Pelo menos isso. Não, é um projeto que tem muito orgulho. Uma coisa muito gostosa, de vez em quando a gente pega alguns romances, e romances longos, tá? Coisa de 500, 600 páginas, escritos num ritmo de crônica, num ritmo de conto. Você vê, com vários capítulos. Outro dia eu peguei que eu tinha um livro de 550 páginas, era um capítulo só. Eu falava, meu Deus do céu, como que vai... Mas... legal, acho que o texto estava fluindo. Mas eu já peguei livros, assim, que capítulos muito curtos. O livro tem 200 capítulos, porque ele é escrito como se fosse uma série de crônicos, de contos ou de crônicas ligados um no outro. Ou seja, tem maneiras e maneiras de fazer literatura e literatura boa. Isso que importa. Sabe? E descobrir novas formas, descobrir maneiras de vocês se colocarem. Eu acho que vocês descobriram várias formas e, gente, vocês estão de parabéns, é muito legal. Me diga uma coisa, aonde que as pessoas encontram o livro que vocês lançaram ontem? A gente não falou dele ainda, mas a gente vai falar no próximo programa. Hoje foi uma apresentação de vocês vão voltar aqui, vocês vão virar habituê do programa. Eu quero saber assim, vamos falar de uma pitada. Aonde que as pessoas encontram uma pitada de sorte? A Pitada de Sorte está disponível em todos os marketplaces, está disponível nas livrarias, você encontra na Amazon, Americanas, Submarino, enfim. Gente, eu vou pedir patrocínio da Amazon. Eu preciso pedir patrocínio. Todo mundo que eu entrevisto, tem na Amazon, tem na Amazon, tem na Amazon. Vou pedir patrocínio. Tem na Amazon. Mas, enfim, nas livrarias, na maioria das livrarias do país. Mas os maiores, pelo menos. Mas também no nosso site, se você entrar no nosso site, gbbaldassari.com.br, você também encontra os livros para comprar lá. Todos eles, inclusive uma Pitada de Sorte. No segundo semestre a gente vai estar lançando mais um por editora, né? Nosso segundo não param agora, não para. Agora virou vício. Agora não para de escrever essas coisas. Virou vício, Essa GB Baldassari não para de escrever. Tem que falar que é uma pessoa só. E vocês? Vocês já deram o site, mas onde que as pessoas encontram GB Baldassari, Bruna, Gisele? Onde que as pessoas encontram vocês para conhecer a história de vocês, para trocar ideias, para bater papo com vocês? Todas as nossas redes GB Baldassari. É muito fácil de encontrar, tanto no Twitter, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Twitter eu tô bravo com Twitter. Twitter eu tô bravo com o X, agora eu não quero mais falar dele. Não vou mais divulgar nada de Twitter agora. A gente tá sempre bravo com o Twitter também. Agora a gente tirar umas férias no Twitter. Mas enfim, a gente tá no Twitter, TikTok, Instagram. A gente tem um podcast que está em stand-by, mas a gente tem um podcast também no Spotify, que se chama GBcast.
A gente pretende voltar com ele agora, semestre que vem, que a gente teve que parar, porque a gente estava escrevendo muitos contos para a Sociedade da Caixinha Sáfica, mas agora que a Sociedade da Caixinha Sáfica está em stand-by, a gente pretende voltar com os nossos podcasts. E é isso, e no nosso site, gbbaldassarre.com.br. E lá tem todas as nossas redes sociais. Vocês costumam responder, quem quiser trocar ideias com vocês, quem quiser falar assim, poxa vida, me fala de você, essa coisa de escrever em conjunto, da relação de vocês, pessoas que precisem do exemplo positivíssimo que vocês passam para todos. Vocês gostam, vocês respondem, como que é a relação de vocês? A gente responde todo mundo. Quem quiser mandar mensagem, pode ficar à vontade, a gente nunca deixa de responder. Inclusive, a gente adora responder. E pode escolher o canal, pode mandar por e-mail também, se quiser. Às vezes a gente recebe e-mails também. Nosso e-mail é contato@gbbaldassarre.com.br. É só mandar, que quando a gente recebe e-mail, a gente sempre responde também. A gente costuma receber, de vez em quando, as pessoas terminam de ler a história, vão lá e mandam e-mail pra gente, ou vem na DM. Isso é muito e a gente bom, está sempre disponível para convites, para lives, para entrevistas. Que show, que show. Por isso que elas vão parar com a caixinha, tá vendo? Elas não têm tempo de ficar respondendo só no Instagram, Twitter, Gmail, não tem mais tempo nem de escrever mais. Mas, meninas, antes de mais nada, parabéns pela história de vocês, parabéns pela essa energia que vocês passam, tanto individualmente como juntas. A gente sente, assim, essa sinergia que vocês têm. Vocês realmente, vocês fazem uma coisa muito legal, que a gente costuma falar de casais. Muitos casais não dão certo porque você se apaixona por uma pessoa. E aí, passado um tempo, você fala o seguinte, e agora nós dois ou nós duas somos uma pessoa só. Esse é o maior erro que as pessoas podem fazer no relacionamento. Você se apaixonou por uma pessoa que não é você. Mantenha essa individualidade e se mesclem. Mas sejam sempre vocês. Vocês são Bruna e Gisele. E são GB Baldassarre. Eu acho que essa mágica que vocês construíram que faz dar certo. Sabe, esse exemplo que vocês têm que continuar passando para todo mundo. Parabéns mesmo. Muito obrigado por vocês colocarem a história de vocês e pelas obras de vocês. Imagina, a gente que agradece demais o convite, a oportunidade, o espaço aqui. É um prazer enorme estar conversando contigo. Foi uma honra participar. A gente adorou a conversa, a gente adora conversar sobre livros, adora conversar sobre a literatura e, enfim, essa conversa, assim, tipo, bate-papo, a gente está sempre disponível para participar. Muito obrigada, Sérgio, pelo convite. Imagina, foi uma honra estar aqui. E quando você for para a cozinha fazer alguma coisa diferente, chama, que daí a gente vai experimentar alguma coisa também, né? Não fica só lendo. Pode deixar. A gente, como bom italiano, a gente gosta de comer coisa gostosa também. É isso aí. Pessoal, quero agradecer demais vocês que acompanharam mais essa edição aqui do Café Cultural. A gente volta logo, logo com um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso, tão agradável como foi esse. Obrigado. Meninas, grande abraço, continuem. Até mais. Tendo novidades, só voltar, tá bom? Não precisa nem esperar convite. Fala que vocês querem vir e voltem. Ali que a gente volta mesmo. Por favor. Abração. Tchau, gente. Tchau.